O ex-presidente Lula rebateu críticas feitas por Ciro Gomes. Na segunda parte da entrevista exclusiva que concedeu ao site UOL, divulgada hoje de manhã, Lula falou do carinho que tem pelo pedetista e declarou que gostaria de ser a Fernanda Montenegro do Ciro. Veja só para entender. Esses dias eu assisti um filme chamado A Central do Brasil. Você assistiu? E eu vi a Fernanda Montenegro tentando ajudar aquele menino. E aquele menino era nervoso, rebelde, ele não queria ajuda da Fernanda Montenegro. E eu lembrei do Ciro. E a Fernanda Montenegro, que escrevia a carta com muito cuidado, com muito carinho, conseguiu convencer o menino, levou o menino até a família e depois foi embora. Eu gostaria que o Ciro permitisse que eu fosse a Fernanda Montenegro dele. Sabe? Que eu pudesse contribuir com o compartilhamento, sabe, da convivência dele com as outras forças políticas. Ele não pode continuar atacando todo mundo. Ele, por exemplo, disse ontem que eu estou aqui, sabe, numa suíte. Ele poderia vir para o meu lugar um pouco. Sabe, ele não pode falar, sabe, as bobagens que ele fala. Quando Deus fez o ser humano que ele fez da cabeça, fez para a gente pensar e ter juízo no que a gente fala. Então ele não pode achar que ele pode ofender todo mundo. Sabe, se ele quiser ter futuro político nesse país, ele terá que tratar as pessoas de outro jeito. Ser mais cordato, ser mais amável, ser mais carinhoso. E ele é uma pessoa do coração bom. Eu já vi o Ciro chorar muitas vezes. A entrevista completa você confere no site uol.com.br. Pelo menos 180 praias do Nordeste já foram atingidas pelo óleo bruto que apareceu no litoral brasileiro no final de agosto. 9 estados estão com esse problema. Voluntários estão fazendo a limpeza das praias atingidas. Hoje pela manhã, Jair Bolsonaro se reuniu com oficiais da Marinha que não trouxeram nenhuma novidade ao caso. E o presidente, de novo, voltou a falar em crime, com o propósito de comprometer a próxima rodada do leilão do pré-sal, prevista para o mês que vem. Coincidência ou não, nós temos um leilão aí da sessão onerosa. A gente fica perguntando, eu me pergunto, né? A gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. Poderia, não preciso responder os senhores não, ser uma ação criminosa para prejudicar esse leilão? Então, uma pergunta que está no ar. Nós somos cientes da nossa responsabilidade, as Forças Armadas, os demais órgãos do governo estão fazendo a sua parte. E a gente pede aqui, quem tiver qualquer informação que tem alguma materialidade, que entre em contato conosco. Se bem que é difícil, que parece que o derramamento foi em alto mar. E ontem, em meio à crise do PSL, Bolsonaro decidiu levar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para fazer aulas de tiro em Florianópolis, Santa Catarina. A atividade aconteceu na inauguração de um complexo de unidade de tiros. O presidente também participou de um evento da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, em convenção nacional extraordinária, o PSL decidiu suspender as atividades partidárias de 5 deputados: Ale Silva, Minas Gerais; Bibo Nunes, Rio Grande do Sul; Carlos Jordi, Rio de Janeiro; Carla Zambelli, São Paulo; e Felipe Barros, Paraná. Com isso, os parlamentares ficam impedidos de manifestação no plenário, por exemplo. Na reunião, também deve ser oficializada a destituição de Eduardo e Flávio Bolsonaro dos comandos dos diretórios do Partido de São Paulo e Rio de Janeiro. Vaza Jato. A Força Tarefa de Curitiba rejeitou delação contra Michel Temer às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff. A Lava Jato não quis investigar o então vice-presidente porque considerou que não havia interesse público naquele momento. Mas essa mesma denúncia foi aceita em março deste ano e usada como argumento para prender Temer. As novas mensagens trocadas entre os procuradores da Lava Jato, obtidas pelo Intercept Brasil, foram analisadas pelo El País e divulgadas hoje de manhã.
E para analisar as notícias, temos não um hoje, mas 3 convidados aqui no estúdio. Estamos com o advogado Cristiano Marona, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e ex-presidente do IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O professor de Direito Irapuan Santana, ex-assessor do ministro do STF, Luiz Fux, e procurador do município de Mauá, em São Paulo. E o professor e historiador Fernando Horta, que participa sempre pela web, comentando as notícias aqui no Bom para Todos. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Boa tarde, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vamos começar com Vaza Jato, então? Começar com você, Cristiano. Conta pra gente, de certa forma a gente fica sabendo agora que os procuradores terem descartado essa delação poderia ter influenciado, na verdade, no que foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Você concorda? Sem dúvida. E quando a gente analisa o quadro geral, né, a divulgação dos áudios, o direcionamento da investigação, a tentativa obcecada de prender o ex-presidente Lula, o que a gente percebe é que a Lava Jato, ao fim e ao cabo, realizou um trabalho político partidário contra o PT, contra as forças de esquerda, permitindo o surgimento dessas forças políticas de extrema-direita, tanto que o próprio Sérgio Moro se tornou ministro do atual governo Bolsonaro, né? Depois de tudo, eu acho que nós temos que iniciar um movimento para que a justiça não tenha partido, né? Porque a Lava Jato é um exemplo de justiça com partido. Sim. Irapuan, naquele momento, os procuradores, eles têm esse poder de dizer isso não é de interesse público e, portanto, a gente vai descartar esse material? Infelizmente, a gente viu coisas parecidas, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando o Ministério Público do Rio não ofereceu denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, né? E depois teve todo esse desdobramento, ele inclusive está preso. É o problema da gente ter ali o monopólio do domínio sobre a ação penal, né, do Ministério Público, e sem ele a gente não fica de mãos atadas, porque inclusive a gente tem ali com outras questões diversas, mas, por exemplo, com relação à população negra, quando existe algum problema de abuso policial, alguma coisa assim, a gente só pode apresentar a representação e o que acontece geralmente é o arquivamento do caso e ninguém fica investigado, né? Então, existe esse problema sistêmico, né? Sim. Fernando Horta, a gente já tem falado bastante sobre Vaza Jato aqui, você sempre participando com a gente pela web. O que significou para você mais esse vazamento? Eu acho que alguns ministros do STF se deram conta tardiamente de que a Vaza Jato veio para salvar a justiça brasileira, né? Está oferecendo uma segunda oportunidade. O presidente Lula deve ter oferecido pessoalmente umas 4 oportunidades para o judiciário brasileiro se redimir das bobagens que tinha sido feita desde 2013, vamos dizer assim. Com o fato de se dar em prisão, de levar esse processo até o final, de não buscar uma saída de fuga de um país ou de fuga diplomática, o presidente Lula foi dando possibilidades para essas instituições retificarem as decisões que tinham sido tomadas. E todas essas possibilidades foram abandonadas pelo STF. E a gente pode analisar as causas de cada uma delas nesses devidos momentos. E em seguida veio essa oportunidade máxima, que é a Vaza Jato, que oferece hoje para os ministros a possibilidade de dizer, olha, enfim, nós temos aqui agora algo material, evidente e indiscutível, que transpassa qualquer limite de legalidade, qualquer limite de institucionalidade e que permite a vocês, então, uma ação direta, efetiva, de correção de rumos aqui. Parece que o STF está entendendo essa oportunidade e alguns ministros estão entendendo que é possível retomar algum prestígio, algum condicionamento legal dessa instituição novamente. Então eu acho que, especialmente o Gilmar Mendes, por tudo que ele representa, nós sabemos que não é uma figura da esquerda, mas é uma figura inteligente, é uma figura muito grande, é uma figura acomodada no poder, que reconhece isso. E eu acho que ele vem puxando essa bola e conversando e explicando para os seus ministros, para os seus colegas, né,
que há essa possibilidade que não se pode deixar passar, talvez seja a última, né? Porque se depois da Vaza Jato nada for feito para apaziguar isso que aconteceu, nós estaremos aí sim de frente com uma crise institucional, talvez de caráter terminal, no que tange à credibilidade do judiciário brasileiro frente a grande parte da população. Porque o poder ele é exercido, sim, através das togas e por respeito a uma série de preceitos institucionais, mas ele necessita da confiança da população. De outra forma, nós estaremos sempre sempre invadindo searas e impondo decisões sobre aqueles que não acreditam na existência daquele poder. Então, eu acho que a última chance que eles têm de se redimir nisso, espero que eles entendam isso dessa forma. E nesse contexto, Cristiano, entra essa história da decisão do julgamento sobre a prisão em segunda instância no STF, que atinge diretamente o ex-presidente, mas não só o ex-presidente Lula. Você acha que nesse contexto que a gente está discutindo, que de Vaza Jato, do judiciário sendo questionado, do STF sendo questionado, existe esse clima hoje para se voltar contra a ser prisão em segunda instância, para se votar, por exemplo, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro também? Eu creio que nunca houve um momento tão apropriado desde que a Lava Jato surgiu como agora. Até porque, graças à Vaza Jato, nós tivemos a oportunidade de conhecer as entranhas, né, da Operação Lava Jato. Nós pudemos constatar o relacionamento promíscuo que havia entre quem investiga e quem julga. Uma das regras basilares de um processo penal democrático é a separação orgânica entre quem acusa e quem julga. No caso da Vaza Jato, essa separação é impossível de ser identificada. Há uma contaminação, uma atuação conjunta e absolutamente ilegal, né? O ministro Gilmar Mendes disse que a Lava Jato foi melhor no aspecto do marketing do que no aspecto jurídico. Isso é verdade. Uma das conquistas, entre aspas, né, que eles obtiveram foi justamente essa modificação no entendimento a respeito de um dispositivo constitucional que é de uma clareza solar, né? No fundo, o que eles estão pregando é que não é possível combater a Constituição não é possível combater a corrupção dentro da Constituição. E por isso eles pregam que um dispositivo constitucional claríssimo seja declarado inconstitucional, né? E fizeram isso com o objetivo claro e evidente de tirar o ex-presidente Lula da corrida eleitoral, né? Eles têm esse discurso da questão da impunidade, etc. Mas hoje a gente sabe claramente que tudo tem a ver com o calendário político, né? A Operação Lava Jato foi, antes de tudo, um projeto de poder que foi colocado em prática e até agora tem sido muito bem sucedido. A questão é justamente essa: o judiciário vai emancipar-se, declarar independência a ponto de garantir a integridade da Constituição, que afinal de contas é o pacto político que mantém a coesão social desde 1988, ou vai se render a esse apelo autoritário que o lavajatismo representa, né? Acho que a encruzilhada em que nós nos encontramos é essa, e os democratas não temos outra opção senão pedir para que a Constituição seja respeitada, né? Pedir para que o texto constitucional, na sua literalidade, seja respeitado. O combate à corrupção não depende da violação à Constituição, né? É plenamente possível compatibilizar as duas coisas. E as matérias que têm sido veiculadas nos últimos dias mostram eventuais beneficiados por essa medida não chegam a 5 mil pessoas. Os índices de modificação das decisões em segundo grau pelos tribunais superiores é muito alto, em especial no estado como São Paulo, em que o principal tribunal, o Tribunal de Justiça, reiteradamente vota contra súmulas vinculantes dos tribunais superiores quando essas súmulas consagram entendimentos a favor do réu. É o caso, por exemplo, do regime aberto no crime de tráfico privilegiado. Há um entendimento consolidado na Suprema Corte e no próprio STJ, e aqui no Tribunal de Justiça eles continuam decretando regime fechado para tráfico privilegiado. Esse é apenas um exemplo mostrando o quão irracional é esse entendimento que exige a inconstitucional execução da pena após decisão do segundo grau.
Agora, Irapuan, fazendo uma conexão entre a Vaza Jato, que traz a figura do Michel Temer, e essa notícia dessa semana sobre a absolvição de Temer no processo em relação aos áudios, né, da conversa dele com o Joesley Batista. Então, a sentença foi pela absolvição sumária, arquivamento do processo, e o juiz indicou, inclusive, uma adulteração da conversa por parte do Ministério Público Federal, o que é bastante preocupante também. Sim, com certeza. E a gente tem que lembrar que, embora o Ministério Público ele seja uma parte, né, interessada na questão do processo, ele é uma instituição, né? Antes de tudo. Então é preciso que ele tenha o interesse da elucidação do caso e não efetivamente empreender ou soltar alguém, né? Sim. Então eu acho que realmente é muito preocupante e esse tipo de coisa ele tem que ser levado até o Conselho Nacional do Ministério Público para averiguação de alguma irregularidade na atuação. Conselho que tem demorado muito para agir, inclusive, né? Seja no caso dos procuradores de Curitiba, com a Vaza Jato, com todas as revelações, seja num caso como esse, por exemplo. Sim, ele tem demorado mais ou menos em média aí um ano e pouco para julgar um caso, né? Então tem sido realmente uma demora importante. O que é interessante a gente até destacar é que quando teve algumas declarações de procuradores contra os ministros do Supremo, eles julgaram rápido, né? Entendi. E aí é uma coisa quase que automática. Mas quando é esse tipo de coisa, parece que tem um corporativismo. Sim, eu já ouvi até falar que muitos caíram para cima, que essa história de serem afastados, você dá a aposentadoria, mas nunca parece que uma punição de fato, para que fique claro para os outros procuradores. É isso que tem acontecido? É isso que tem acontecido, infelizmente. Infelizmente. Fernando, o que você achou? Porque pegou todo mundo meio de surpresa essa absolvição de Temer nesse contexto, e hoje a gente já recebe essa nova informação da Vaza Jato, que traz o nome de Temer também, e ele está lavando as mãos em relação a todo o processo que ele participou. Eu não sei se pegou o pessoal de surpresa. Eu me lembro que na época dessa discussão, vários advogados consolidados, criminais e até mesmo constitucionais traziam uma discussão muito séria sobre se existia materialidade de crime naquele processo, naquele diálogo. Porque o presidente Temer é um indivíduo que partilha dessas relações de poder há muitos anos. Então, e é uma pessoa que tem conhecimento de direito. Então, se você olhar ouvir o diálogo com calma, ele se contém em diversos momentos nas passagens, nas falas em que ele está fazendo. Quer dizer, é uma pessoa acostumada ao exercício do poder e todo o mundo que isso causa. Então, ali havia, eu acho, uma discussão bastante profunda sobre se havia crime ou não. É claro que há um indicativo de relações que não deveriam existir. Mas aí cabe aos órgãos de investigação aprofundar o processo da denúncia e buscar materialidade nas coisas. Sim. Que eu acho que é o princípio básico do processo da própria delação premiada. A delação premiada ela tem que servir como um indício, né? Algo que me leva a buscar materialidade. E jamais, isso está no nosso ordenamento jurídico, jamais um processo de materialidade em si. Então, se a denúncia, eu não li a denúncia, mas se a denúncia foi nesse sentido de buscar e formalizá-la apenas ou em grande medida no diálogo, eu não vejo muita novidade nele ter sido absolvido. Agora, o fato de nós não nos restringirmos a isso, para dizermos, olha, a figura do Michel Temer é impoluta e correta o tempo todo, bom, não, há severos indícios ali que nos levam a imaginar que possa existir uma série de relações que não sejam republicanas ou constitucionais ou mesmo legais no Brasil. Vale aí o Ministério Público e a Polícia Federal seguir no processo de investigação. E aí causa aquele problema que nós estamos discutindo aqui, né? Porque se o Ministério Público adultera provas, se os juízes são capazes de aceitar ou negar denúncias não baseadas na sua materialidade, todo o nosso processo judicial e de investigação ele se torna manchado, né? Sim. Manchado desde o seu início. A população olha para isso e ao invés de buscar ali uma luz no sentido de buscar uma resposta com os crimes, ela acaba colocando toda essa instituição que serviria para combater o crime na mesma vala comum do processo de corrupção, né? Então, assim, há também corrupção ali e nós nunca saberemos exatamente o que está acontecendo. Então, é necessário que o STF resgate isso, que dê um freio de arrumação na Lava
Lava Jato, que organize isso e que isso seja modelo para as nossas próximas ações institucionais, né? Eu acho que a Justiça fazia isso há um bom tempo atrás, eu não sei por que parou de fazer, mas há um tempo atrás eu me recordo, na prática de vários familiares que são advogados, que se havia a menor possibilidade de que o direito de defesa tivesse sido atacado, havia a imediata anulação de todos os atos e reconstrução daquele processo, porque se acreditava que a culpa ou a inocência poderia ser provada novamente com os meios corretos. E nós agora no Brasil nós estamos nos apegando a formalidades já porque os objetivos politicamente foram atendidos, né? E aí se deixou de buscar exatamente a defesa desses princípios basilares que são, desde o século XVIII, condicionantes de suporte do nosso processo social, da nossa sociedade como conhecemos. É uma pena, o STF está com a possibilidade de reaver. Vai fazer? Não sei. Agora, a gente tem falado muito sobre os humores, como os humores da sociedade acabam afetando o STF. Nessa discussão agora sobre segunda instância, uma pesquisa hoje que a revista Veja publicou, uma pesquisa, enfim, com pessoas sendo entrevistadas, mostra que 70% da população é a favor da prisão em segunda instância. Então, até que ponto os humores da sociedade podem ou não afetar o que o STF está decidindo? Bom, eu acho que, para começo de conversa, nós temos que compreender o que significa viver no Estado democrático de direito, né? Um Estado constitucional. Significa que a Constituição, ela possui a supremacia normativa, né? Nós tivemos uma Assembleia Constituinte, o Constituinte fez uma opção, e essa opção está feita, decidida, e só uma nova Constituição, só um novo pacto constitucional poderia alterar, né? O Marcelo Semer, que é um juiz aqui em São Paulo, escritor e um intelectual, ele tem uma frase que, a meu ver, resume essa questão. Quando o judiciário resolve dar as costas à Constituição para valorizar a voz das ruas, quem perde é o Estado de Direito. Porque, diferentemente do Legislativo e do Executivo, que tem o seu fundamento de legitimidade na maioria política, o Judiciário tem o seu fundamento de legitimidade na intangibilidade dos direitos fundamentais, a chamada função contramajoritária do Poder Judiciário. Portanto, mesmo quando a maioria política deseja a violação dos direitos fundamentais, é papel do Judiciário impedir que isso aconteça. Se for feita uma pesquisa na sociedade brasileira a respeito, por exemplo, da pena de morte ou do emprego da tortura na investigação dos crimes, é muito provável que a maioria diga, sim, vamos usar a tortura para investigar crimes, sim, vamos adotar a pena de morte. Mas a Constituição fez uma opção política impondo um limite intransponível. E não há o que fazer a não ser respeitar a Constituição. Viver em democracia significa que os melhores fins não justificam quaisquer meios, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa, digamos assim, preocupação com a opinião pública, né? No plenário do Supremo ontem, inclusive meu colega Fábio Tofik fez menção a esses anseios luxuriosos, né? Dessa amante infiel que é a opinião pública. Não podemos esquecer, por exemplo, de que o povo escolheu Barrabás em vez de Jesus, que o povo, na década de 1930 na Alemanha, levou ao poder e deu plenos poderes a Hitler para que ele fizesse o que ele fez. Aliás, a escola de Kiel, né, justamente legitimou esse movimento no plano jurídico, né? Havia no direito nacional socialista o crime de violar o são sentimento do povo alemão. É algo mais ou menos como hoje falar contra a Lava Jato, né? A Lava Jato não está na Constituição, a Lava Jato não tem CNPJ, mas hoje as pessoas dividem entre os que são a favor e os que são contra. A campanha presidencial, os candidatos eram perguntados se é a favor ou é contra a Lava Jato. Se trata de ser a favor ou contra, se trata de ser a favor do combate ao crime dentro da lei. Essa é a questão. Sim. Agora tem setores da sociedade e setores de uma extrema-direita que ameaçam o STF. Então, já chegou a ameaçar por conta de uma possível soltura do ex-presidente, então vai levar uma convulsão social. Se ameaça, inclusive, vamos chamar um novo AI-5, porque é disso que a gente precisa falar nesse momento. Quais os riscos para a sociedade quando se chega a ameaçar dessa forma? E pessoas que fazem parte de uma ala do governo, a gente sabe.
A gente tem a história dos 2 cabos, 2 soldados e 1 cabo, né? Sim. Mas o que eu acho que é interessante dentro dessa perspectiva disso que a gente está discutindo é que o Supremo ele já se posicionou de uma forma a favor ou contra a prisão em segunda instância várias vezes, indo de um ponto a outro em menos de 3 anos, mais ou menos. Né? E uma vez se posicionando dentro da perspectiva da prisão após a segunda instância, vários ministros por dentro da Suprema Corte estavam concedendo habeas corpus para observar a Constituição. Então, a gente tem ainda, além da questão da voz das ruas, a questão toda política, ainda tem dentro do próprio Supremo uma ideia de que alguns ministros não aceitam, entre aspas, não aceitam perder, e aí também acabam corroendo toda a instituição por si. A gente tem que lembrar que, ainda que seja um órgão jurisdicional, o Supremo ele é eminentemente político também. Né? É interessante a gente lembrar que os ministros eles são indicados pelo presidente, sabatinados e aprovados pelo Senado. E essa questão de ouvir a voz das ruas é muito relativa. Na verdade, eles meio que equilibram essas coisas. Eles querem decidir da maneira correta, mas também eles não querem sair mal na foto. Né? E eles ali tentam fazer esse equilíbrio dentro dessa perspectiva, e aí a gente tem, por exemplo, o julgamento da união homoafetiva, que a voz das ruas era completamente contrária. Né? Depois fizeram uma pesquisa, 65% eram contrários à decisão do Supremo, que Sim. O Supremo tomou. Né? E agora parece que está se voltando. Foi uma onda que foi e agora parece que está voltando a questão da segunda instância, que parece que está indo ali, o fiel da balança vai ser a ministra Rosa Weber, provavelmente, mas ela já indicou, inclusive, que ela é favorável a guardar o trânsito em julgado, né? Então, realmente fica ali parece um equilibrista equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, várias pilhas de pratos ao mesmo tempo para tentar trazer a melhor decisão, mas é realmente uma situação complicada que eu acho que tem muita coisa para rolar ainda. Tem muita coisa? Será que semana que vem já não termina ou vocês acham que não? Não termina. Vai levar mais do que uma semana? Eu acho que sim, porque, por exemplo, o ministro Celso de Mello, ele fala bastante, assim, os votos dele são muito longos. É só a gente lembrar da questão da criminalização da homofobia, que ele levou 3 sessões para votar. Poxa vida, não anda nunca isso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.